O projeto começou quando eu fui chamado pela Accor. A Accor estava em vários endereços, eram 4, 5 endereços, e eles queriam dar uma solução para um único lugar, para uma única instalação. Então nós fizemos um estudo, fizemos um space planning, organizamos as alternativas e chegamos à conclusão de que o prédio deveria ser um prédio com uma determinada qualidade. Aí em seguida nós começamos de fato de fazer um projeto que tivesse as melhores práticas de sustentabilidade. Então foi apenas mais um trabalho com esse pensamento, com essas aplicações e com essas necessidades. Basicamente, o princípio foi a unificação das instalações da companhia, né? Esse era um fator primordial. O outro fator era que havia necessidade de nós termos algumas coisas mais modernas, um prédio mais moderno que representasse realmente o nome da companhia perante o mercado brasileiro. Esses foram dois aspectos importantes, né? A transição não foi uma transição fácil. O prédio que hoje nós estamos, ele não estava concluído, era um prédio que na engenharia se chama prédio em osso, ou seja, ele não tinha absolutamente nada por dentro, era uma verdadeira casca. E nós nos empenhamos em concluí-lo. A companhia investiu, fez um alto investimento para que isso possibilitasse a nossa ocupação. Em termos de transição, da vinda do pessoal para cá, ela foi muito tranquila, porque nós preparamos os ambientes para que todos, quando chegassem aqui, já estivesse tudo pronto. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas chegaram aqui a partir das 8 horas da manhã e às 11 horas já estavam trabalhando nos seus postos de trabalho. Claro que houve toda uma grande expectativa, as pessoas querendo conhecer o prédio, saber efetivamente onde estavam. Para nós que cuidamos desse projeto, assim como a diretoria, foi uma alegria muito grande ver o nível de satisfação das pessoas quando aqui chegaram. Esse foi um fator mais importante de tudo que aconteceu até agora aqui. Ver a alegria dos nossos colaboradores, a unificação que houve e o resultado disso que a gente está colhendo agora, né? Que é todo mundo trabalhando em conjunto na mesma instalação. A gente tem que olhar a cidade como oportunidades e lugares de oportunidade. Essa região que fica exatamente entre Avenida Rebouças e Marginal e o Lago do Batata é uma região que originalmente estava num processo de decadência com alguns galpões industriais, e eu sempre falei que esse aqui, como a Barra Funda, como tem vários lugares em São Paulo que tem grandes potenciais como esse daqui. E aí esse terreno estava parado. E uma das coisas que a Accor queria era que tivesse um terreno com mobilidade urbana. E aqui existiu o projeto da linha 4 do metrô. Vai acontecer, essa é a potencialidade. E com isso realmente aconteceu, o prédio ficou pronto, o metrô ficou pronto e esse aspecto da mobilidade acabou acontecendo. E essa área toda está tendo uma revitalização urbana bastante grande, com uma alternativa de transformar realmente antigas fábricas, antigos galpões industriais em áreas de melhor uso, de melhor oportunidade de uso. Então, urbanismo sempre foi uma preocupação minha de como a gente encaixa os edifícios, como é que encaixa soluções de sustentabilidade e de viabilizar determinados locais dentro da área urbana, dentro dessa malha urbana como um todo, né? O bairro ainda é um bairro que está em crescimento, mas a gente está procurando atender às necessidades de todo mundo. Hoje nós temos transporte para um shopping em Vila Lobos, o shopping Eldorado é aqui perto. Eu acho que não dá para medir muito assim um grau de satisfação que não seja 100%.
tem uma coisa muito curiosa da Marginal, né? Que ela tem um movimento aqui. Aqui é um dos poucos lugares que ela tem realmente um movimento. E na hora que eu comecei a fazer esse projeto, isso veio na cabeça. Quer dizer, veio na cabeça essa sensação deste movimento. E o prédio tenta um pouco repetir esse movimento, né? Então, a estética do prédio acabou acontecendo e que eu não sei se você percebe quando você está vindo que ele tem essa percepção, ele se encaixa dentro desse espaço. Era um terreno realmente estreito também, então ele não era um terreno quadrado, mas sim retangular e comprido, então ele forçava a essa percepção. E a maneira de juntar os dois prédios, né, quer dizer, a parte da ligação entre esses dois prédios é que dá essa percepção maior ainda. E por quê isso aconteceu? Porque existia a possibilidade de ter uma empresa só nos dois prédios. E para isso a gente poderia ter essas pontes que ligariam um prédio no outro, caso a Accor, no meio do caminho, não viesse para cá. Então foi toda uma somatória de coincidências felizes do resultado do que na arquitetura a gente chama de partido arquitetônico, quer dizer, da onde começa, da onde se parte para a criação e como isso se encaixaria na paisagem. Projeto sustentável com Eduardo de Almeida, take 5. Puxa vida, olha, eu acho que a oportunidade de poder trabalhar com a cidade, que significa poder trabalhar com as pessoas, trabalhar com a cultura, trabalhar com a criatividade, né? E ver e viver essa transformação, né? Essa sua intervenção sendo mexida, atualizada, é muito interessante, né? E é um grande exercício de compreensão da nossa cultura, né? Então eu acho que isso é um aprendizado muito saboroso. Então, eu migrei até da odontologia para o paisagismo, mas foi uma história assim rápida, né? Mas assim, há 13 anos eu resolvi sair do consultório e queria ver a vida, sentir a natureza, conversar com as pessoas, que coisa que lá não me possibilitava. Aí eu fui trabalhar num escritório de arquitetura e de lá, assim, naturalmente as coisas foram se encaminhando até que chegou no paisagismo. Eu também tive uma infância muito ligada a sítio, tudo, então isso só assim fez a liga. Para organizar o espaço que o homem vai viver. A arquitetura serve fundamentalmente para organizar o espaço onde o homem vai viver. Essa é a questão. Toda vez que você olha o horizonte, te dá uma percepção de relaxar, sabe, quando a vista vai mais longe, parece que você tem uma sensação de espaço melhor, né? E esse prédio está muito bem localizado, de um jeito ou de outro, com a quantidade de luz que entra, com o tipo de espaço que você tem, isso te dá uma percepção agradável de conforto, de sustentabilidade da energia humana. Quer dizer, você entra, você tem um lugar onde é que o ar-condicionado está correto, que o barulho, que os teus sentidos estão em ordem, quer dizer, você tem um conforto acústico, um conforto visual, um conforto em termos da ergonomia dos espaços, da percepção do espaço, que é um outro sentido que você tem. Quando isso tudo acontece, a cadeira está agradável, tal, você começa a ter essa percepção. A função da arquitetura é essa, é um espaço que consiga preservar essa energia do ser humano, ou alimentar esta energia do ser humano, ou recarregar isso. Se não for isso, a arquitetura está errada, tá certo? Você não pode lutar contra o teu ambiente. É mais ou menos que você puser uma roupa apertada, um sapato apertado, não dá certo, você acaba se sentindo mal. Por isso que a arquitetura precisa ter esse aspecto de
take care, né? Quer dizer, tomar conta do ser humano de uma forma correta e dar a ele a energia que ele precisa. Todo prédio tem que gerar sua própria energia, tá? Todo prédio deveria tratar sua água e jogar água limpa no esgoto. Ah, mas eu pago água limpa. Eu falei, não interessa, você tem que jogar, você receber água limpa e jogar água limpa. Deveria ser uma obrigatoriedade, não, porque eu diminuo o problema do meio ambiente, tá certo? Então, esses conceitos são conceitos que deviam estar super enraigados dentro do pensamento. Por quê? Aí que vem o aspecto mais importante, é a manutenção. O custo de manutenção é muito menor, o custo de operação é muito menor num prédio green, num prédio sustentável. Então essa holística do pensamento sustentável, ele tem várias maneiras, mas a essência são duas: conservação da energia física, né? Eletricidade e água, e conservação da energia humana. Se não tiver isso, a gente não tem sustentabilidade. O prédio precisa, ou a consciência do projeto precisa ter estes elementos. Se não for assim, nós não temos nem condição de sair da primeira etapa, que seria o que é sustentabilidade. Obviamente, tem milhões de coisas. Tem, por exemplo, o vidro insulado que filtra os raios solares, que evita que a gente tenha maior consumo de energia, materiais que sejam isolante térmico na fachada, a reciclagem de materiais que são os detritos da própria obra, como é que eu tiro a terra que eu fiz aqui dentro para fazer o subsolo, como é que eu uso esses materiais, como é que eu criei áreas verdes que possam absorver e receber água e reciclar, como é que eu faço tratamento de água, como é que o ar-condicionado, por exemplo, usando o ar-condicionado pelo piso, que é um ar-condicionado que usa muito menos energia, porque ele é um ar-condicionado quase natural, subindo a temperatura muito lentamente e você não tem vento dentro dos lugares. Quer dizer, todos esses ingredientes técnicos de produtos e serviços sustentáveis é que fazem o conjunto do prédio um elemento sustentável, ou que esteja em relação melhor com a ecologia e que não afetem ou afetem de forma menos possível o aspecto ecológico. Tem aquele negócio que existe os prós e os do contra, não é assim? Não? Quer dizer, tem sempre alguém que vai inventar alguma coisa errada. Tecnologia é uma coisa que você tem que ter ousadia para usar, senão você nunca vai usar. Como a estrutura que nós usamos nesse prédio, que é uma estrutura mista de concreto e aço, que foi um dos primeiros prédios a usar isso, hoje é uma coisa difundida. O ar-condicionado pelo piso é uma coisa que já usamos em vários outros prédios, mas o uso do piso elevado, por exemplo, era uma coisa que há uns anos atrás, para que piso elevado? Hoje, o prédio que não tem piso elevado, o cliente nem vai ver, porque é uma encrenca, tá certo? E essa encrenca já era uma coisa previsível a curto prazo, em função da nova tecnologia que está vindo. Nós não temos ideia do mundo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos ainda o que esta situação vai representar no futuro em termos de mudança de tecnologia. Essa mudança está enxergando isto de perto ou de longe, é muito importante para fazer as coisas que são audazes, que são novas, que são implementações. Por exemplo, como nesse prédio a gente tem um elevador que você programa pelo lado de fora. Nós usamos isso a primeira vez há mais de 10 anos atrás, como sensores de presença. Eu fui a pessoa que trouxe os primeiros sensores de presença de ultrassom e de infravermelho para apagar e acender as luzes nos edifícios. Não existia isso. As pessoas não entendiam para que isso servia, para que o piso elevado servia, por que usar carpete em placa.
porque era impossível fazer de outra forma. A flexibilidade, a adaptabilidade que os prédios têm que ter. Então, toda a parte de tecnologia é um aspecto que todos os prédios têm que acomodar o melhor da tecnologia e implementar esta tecnologia. Take 9. O paisagismo, ele serve para harmonizar, para relaxar, para interagir, para as pessoas brincarem. Então, o paisagismo ele traz beleza para uma residência, para um apartamento. Ele completa a obra arquitetônica. Olha, a arquitetura é tudo. Sustentabilidade, tudo. Inclusive o que é material e o que é imaterial. É difícil estabelecer os limites. O que é arquitetura? Se eu me colocar essa questão agora. Como a arquitetura faz parte da minha vida há tanto tempo, para mim a arquitetura é uma coisa que eu respiro, sem querer ser sentimental em relação à minha profissão. Mas, na realidade, a arquitetura, para mim, é um mote, porque ela, realmente, por essa razão dela criar, organizar o espaço do homem e da coletividade humana. A arquitetura é buscar, construir espaços internos e externos, atingindo uma boa qualidade de vida de forma respeitosa com a cultura do lugar, com a cultura da população que vai usufruir desse espaço construído. A primeira coisa que eu pergunto é: o que é que te encanta na sua casa? De preferência a pessoa chega para mim e fala: eu não quero nada, eu quero mudar, não quero levar nada da minha casa. Eu pergunto: mas você não tem história? Porque eu acho que os objetos, a nossa mobília, tudo tem história. E essa história que dá graça na casa da gente, que faz a casa da gente virar um lar. Então você olha para uma poltrona que veio da sua avó. Você não precisa usar aquela poltrona como ela é. Você pode pintar, você pode trocar o estofado, enfim, se está desgastado, se está ultrapassado, ou seja, aquilo que faz parte da história da sua família e da sua história, você continua mantendo na sua casa. Essa atmosfera que a gente construiu aqui fez com que eles gostem de ficar em casa. Então, você está em casa, você está bem, porque você está sentindo que você pertence àquilo, que você viveu parte da sua infância junto de algumas coisas e que essas coisas ainda te acompanham de outra maneira. É um detalhe aqui, um detalhe ali, mas traz a sensação de conforto, a sensação de segurança, que às vezes você não sabe nem de onde vem. Mas vem dessas pequenas coisas. De continuidade. De continuidade, exatamente, de continuidade também, de que a vida prossegue e parte da sua história você continua contando. O que já foi contado lá atrás, você continua contando para frente. Às vezes o móvel está num ambiente e aí você fala: puxa vida, isso aqui não tem mais utilidade aqui. Será que eu consigo usar em outro ambiente? Você pega, por exemplo, aquela estante que te acompanhou na adolescência, que tinha televisão, livro, isso e aquilo. Você fala: puxa vida, agora não é mais o caso, agora eu estou no meu apartamento. Será que eu posso usar de outra maneira? Você redesenha aquele móvel sem gastar muito, você bota uma porta nova naquele móvel e você já tem, por exemplo, um apoio para uma sala de jantar.
Então, aquilo que estava no seu quarto de solteiro passa a fazer parte da sua sala de jantar para receber amigos, serve de apoio, né? Isso funciona para tudo. Um pé de mesa que estava na casa da sua mãe, que você pinta e troca o tampo. Uma cabeceira de cama, que você não precisa ir atrás de uma seda importada. Vai na sua história. Por exemplo, a sua mãe tem uma fazenda, a sua família tem uma fazenda, você passou a infância numa fazenda. E você gosta daquela história do cheiro do couro e tal. Por que não trazer isso para o seu quarto? De uma maneira nova. Então você corta, por exemplo, em listras, em tiras. Usa a frente e o verso para você ter tonalidades diferentes. Pinta a parede da mesma cor, pronto. Você tem o mesmo material, que é aquele tapete de vaca, que enfim, fatalmente vai ser usado com outro uso, porque já foi comida aquela vaca, né? Pelo mercado, então você pode usar de uma maneira muito mais moderna, mais contemporânea. E por aí vai. Guarda-comida antigo, de fazenda. Ele pode, com uma bela parede colorida, fazer parte da sua cozinha. A sua cozinha mesmo, falando em cozinha, por que não fazer um garimpo de azulejos velhos e trazer para a sua cozinha pedaços maiores, menores e tal, juntar cores que tenham contraste e ao mesmo tempo se combinam, e você desenha um painel bonito com um material que já estava à disposição, sem comprar um material que foi novamente produzido. Então, olhar para as coisas, claro, dentro do que você gosta, dentro do que fala para a sua alma, mas olhar para as coisas fora da caixa. Isso é super interessante. Você olhar e falar, mas isso tem que estar aqui? Não, não precisa, pode estar ali. Isso tem que ser novo? Não, pode ser velho e usado de outra maneira. Basicamente, é isso que eu digo. Vamos usar a sustentabilidade, isso é sustentabilidade. Não é só reciclar lixo, não é só... Claro, é muito importante você ter uma arquitetura verde, onde você capta água, faz reuso e tal. Mas dentro de casa você também pode ter a mesma postura, fazendo esse tipo de coisa. Eles revelaram bastante coisa, mas uma das coisas bacanas foi um sofá. Aliás, 2. Como era costume antigamente, você tinha sempre um sofá de 3 lugares e um sofá de 2 lugares. Hoje em dia não cabe, né? Nos apartamentos atuais é quase que impossível você fazer isso. A casa da mãe dela era grande, tinha esses dois sofás que a mãe já queria trocar, aproveitamos, levei o sofá para o tapeceiro, desmontamos o sofá inteiro, e aí sim, vamos analisar, vale a pena mexer nesse sofá? Assim, ele tem percinto, ó, que são aquelas tiras de nylon, ele tem mola. Aqui, se a gente trocar esse estofamento, será que dá para alinhar braço e encosto? Não dá, a gente faz uma marcenaria aqui. Bom, então vamos comprar que tipo de tecido? Um tecido mais prático e tal, então vamos colocar um que parece linho, mas é sintético. Tá, então você vai avançando nessa história e você desenha o sofá, primeiro, para o espaço. Então ele foi desenhado milimetricamente para encaixar no espaço. Na parede de um canto, na outra lateral, que a pessoa deite e veja televisão, converse com outro, que 3 pessoas se acomodem, que 2 pessoas namorem. Então ele foi desenhado para isso, né? E foi reaproveitado por quê? Porque valia a pena. Era bom, o material que a gente tinha era bom. A sogra da menina, a mãe do rapaz, tinha uma mesa que estava ali num canto, que ela gostava demais, mas ela não sabia se ela oferecia para a casa nova deles, ela queria dar alguma coisa dela, porque da família da moça tinha vindo bastante coisa. Da família dele, menos. E ela falou, eu tenho isso que eu gosto bastante, e se vocês quiserem usar essa mesa na casa de vocês, eu vou ficar feliz. E aí eles chegaram, olha, essa mesa a gente gosta, mas a gente acha que não tem nada a ver, porque o tampo é feio, porque isso, porque aquilo. Eu olhei e falei, não, vamos deixar sua mãe feliz, né? Ela não vai fazer questão que o tampo seja usado, já que o tampo está detonado. Mas se a gente der uma bela de uma pintada aqui nesse pé, que é um pé de ferro fundido,
botar um tampinho menor, redondo, com sobra de madeira que a gente usou ali nos armários e estantes. Com um formato pequeno, ela vai virar um bistrozinho. Aí você convida a sua mãe, oferece uma cerveja, um vinho para ela, e ela vai adorar a mesa dela bebendo um vinho e uma cerveja. E foi o que aconteceu. Ficou muito legal na área de serviço, mesmo porque, você fala área de serviço, eu transformei a área de serviço num jardim, já que não tinha varanda e eles gostam de trazer amigos para casa e tal. A área de serviço foi toda aberta para ganhar luz, trazer luz para a cozinha, e a mesa da sogra, olha, fez bonito ali. Tinha um móvel numa obra que ficou na casa, nesse apartamento, e acompanhou a obra o tempo inteiro. Então, botava saco de cimento em cima e aquele móvel ficou. Ah, vai para caçamba? Eu falava, não vai para caçamba, deixa aí, eu estou vendo potencial para esse móvel. Eu vou olhar para ele durante algum tempo e vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Porque também tem essa, eu acho que o móvel e as peças, ela tem o que dizer para a gente. Basta você saber olhar e às vezes perguntar. Às vezes eu pego um móvel, chega na minha mão e eu olho para ele e falo, mas o que é que você quer ser? E eu olho um dia, 2, 3, e eu entendo o que é que vai deixar aquela coisa bacana, o que é que ele quer ser. Tem um filme interessante da Camille Claudel, que ela está lá esculpindo, chegou uma pedra enorme no ateliê dela, e ela começou a esculpir o menininho só da calçada olhando para ela. E aí ela trabalhando. Quando a escultura ficou pronta, o menininho chegou para ela e falou, puxa, como é que você sabia que ele estava dentro daquela pedra? Isso eu acho que é muito legal, é fundamental quando você olha, vê a coisa e fala, bom, eu sei o que eu quero fazer com isso. E a coisa vem, e muda e te faz feliz, né? Então, é isso. Essa condição tropical de muita chuva, muito sol, chuva, ele é muito agressivo para as construções. Ao passo que você vê uma deterioração muito importante dos prédios em São Paulo, muito mais rápida, por exemplo, do que se observa na Europa, porque as condições são agressivas. Isso é um fato uma reflexão que a gente quis incluir dentro da confecção desse prédio. A partir de um pressuposto que a arquitetura ela tem que aceitar também um lado desordenado, mas integrar isso na concepção. Esse projeto, ele na verdade nasce de um processo bem amplo, na verdade, que começou com as observações que a gente fez chegando aqui no lugar em primeira instância, que é a abundância de água, que às vezes consegue transbordar, inclusive invadia o terreno, e lo tornava inapropriado até para construir, e a gente partiu dessa história para estabelecer uma cadeia de mecanismos interdependentes que começam com a guarda-chuva, a recuperação dessa água, a filtragem, o bombeamento e depois a dispersão nas fachadas para criar um prédio que seja submetido, vamos dizer, a essa cadeia de eventos e que resulte em um crescimento vegetal no final, que esse vem cobrir, caracterizar
de forma orgânica, um pouco desordenada, como a gente quis, e que eu acho que está hoje muito bem colocado aqui. Vocês têm, cada fachada funciona de maneira um pouco diferente. Isso aqui, esse lado aleatório, a gente não está à busca de uma imagem perfeita, de uma parede verde perfeita. Não, a gente estava trabalhando com um sistema muito simples, que desse muito pouco manutenção e que seja resolvido em termos muito simples, tecnologicamente falando. O prédio ele foi baseado, você está vendo aqui, em espaços bastante abertos, né, com ventilações cruzadas que a gente foi buscar para diminuir muito o uso do ar-condicionado ou da calefação. A calefação acho que praticamente não está utilizado, mas o ar-condicionado sim, para suprir, né, em alguns períodos do ano essa abundância de calor. E isso aqui, o que interessou a gente era contar uma história que fala de sustentabilidade, talvez até mais do que um conjunto sustentável. Ele tem elementos de sustentabilidade, mas sobretudo ele fala de sustentabilidade, ele mostra o mecanismo que é a captação de água com esses tanques na entrada, o caminhamento dos tubos, dos canos que estão todos deixados à mostra para realmente expressar de modo didático assim, o percurso da água e o crescimento vegetal. Então o tubo ele é muito simples, é um tubo de PVC extremamente barato. A gente está falando aqui de um prédio que não tinha pretensão a ser um prédio high-tech, mas bem pelo contrário, um prédio bem rústico, áspero até, mostrando um material corroído de uma certa forma, cru, e uns mecanismos que estão se usando no mundo agrícola assim, de um custo extremamente barato e usando uma tecnologia muito simples. Isso realmente era uma coisa muito importante que caracteriza o prédio e também era um objetivo inicial, né, de trabalhar com custos de construção extremamente enxutos, produzindo essa qualidade. Tudo forma o que a gente chama de uma arquitetura viva. Viva porque ela está submetida realmente a fatores externos, que são a chuva e o crescimento vegetal, que esse vai trilhando o caminho que ele bem entende. E isso trazendo benefícios próprios para o prédio. Não é apenas a recuperação da água e o reuso dela, mas é também revestir, proteger, aumentar um pouco a inercia térmica do prédio, criando uma camada vegetal, uma camada que protege, portanto, um pouco da incidência do sol, mas também um sistema hídrico que a ritmos, né, pré-estabelecidos durante o dia vão dar uma umidade necessária ao crescimento vegetal e também abaixar um pouco a temperatura do conjunto, do complexo do prédio. Então ele funciona meio que com um refrescamento natural mediante vaporização de água. Uma das premissas da vegetação não é apenas absorver o CO2, é também abaixar a temperatura do espaço urbano. Assim, são elementos que ajudam a temperatura elevada da cidade, devido não apenas ao sol, mas também aos elementos, aos combustíveis e outros efeitos assim, localizados. Em Paris, por exemplo, chegaram na conclusão que, colocando uma vegetalização dos telhados bem operada, em um percentual grande, a gente conseguiria abaixar a temperatura da própria cidade. Isso se mede em mais de 1 a 2, 3 graus. É bastante. Apenas tratando dessa superfície, trazendo elementos vegetais. Então, são pistas de reflexões que eu acho que a gente tem que considerar como séria, apesar de, no caso desse prédio, ser bastante modesto, visto o tamanho da cidade e os desafios que estão se propondo.
Paisagismo com Paula Galbi, take 10. O melhor de ser arquiteto é quando a ideia do projeto foi definida e nós começamos a trabalhar em cima dessa ideia. Bom, o melhor é naturalmente isso que vocês estão vendo, né? Que é você pegar a natureza, conjugar com as ideias, transformar esse sonho em realidade. E é isso que é o mais gostoso, estar aqui e poder ver que tudo se tornou belo. O melhor da arquitetura é realmente ter uma disciplina, uma profissão que tenha justamente a capacidade de poder se reinventar e de maneira muito criativa poder entender e propor soluções que busquem qualidade de vida, que agreguem questões técnicas ao lazer, questões econômicas ao prazer, né? Que aproxime a realidade tecnológica, dura, fria, daquilo que é o mais caloroso, mais aconchegante, mais afetivo para o usufruto das pessoas, né? É isso. O pior é o começo do projeto, é a folha em branco, é aquela questão que depois de 55 anos ainda me coloco. Eu não sei projetar, o que eu vou fazer com esse terreno na minha frente? Essa angústia, eu acho que é o pior momento do projeto. O pior da minha profissão é, falando em termos de Brasil, né? Não ter historicamente a arquitetura colocada no lugar que devidamente ela deveria estar, atuando de maneira estratégica e de maneira responsável para o desenvolvimento saudável das cidades, né? Eu digo aqui arquitetura e urbanismo, né? O pior eu digo que cada projeto ele tem o seu pior, né? Mas assim, eu poderia dizer que a parte de implantação, ela dá um pouco de desgaste, porque a gente tem esse trabalho com muitas pessoas, né? Não depende só de você e aí ele se torna às vezes um pouco cansativo. Mas assim, o resultado final é o que vale a pena. Essa é a alamanda catártica, da família das apocináceas, também chamada de alamanda amarela, catarina, dedal de moça e trombeta dourada. É um excelente exemplar da flora brasileira. O nome dela, Alamande, é uma homenagem a um médico suíço do século XVIII chamado Frederic Alamande. E catártica significa laxante em latim. Daí a gente percebe que existe uma ação, uma propriedade medicinal em função do laxante, mas também essa planta, ela está na lista das plantas tóxicas brasileiras, porque muita gente acaba tendo uma intoxicação. Dependendo da quantidade que você ingere, ela pode ser um remédio ou um veneno. Então, na dúvida, não tome. Na verdade, plantas medicinais sempre têm vários problemas, né? Um é, qual é a parte da planta que é de fato medicinal? É folha, é fruto, é flor, é raiz? Qual é o modo de preparo? Maceração, decocção, a quantidade de folhas ou de fruto ou de raiz. E um outro grande problema é a similaridade. Então, só de alamanda tem muitas outras espécies. E o nome popular, muitas plantas recebem nomes muito semelhantes. E às vezes a planta é muito parecida mesmo. A alamanda é uma trepadeira.
Uma trepadeira é uma planta que começa a crescer e não se sustenta. Então, normalmente, ela cria alguma estrutura ou algum jeito de se fixar em alguma coisa, ou numa planta, ou numa grade, ou numa cerca, ou num muro. A gente divide as trepadeiras em 3 grupos maiores, né? Existem as trepadeiras, assim como algumas pessoas, que são volúveis. Então vão para um lado, vão para o outro e acabam se enrolando. As trepadeiras sarmentosas, que são as que criam estrutura mesmo. E tem as trepadeiras que nem se enrolam e nem têm estrutura para se fixar. Essas são chamadas trepadeiras cipós. É o caso da alamanda. Então ela não tem estrutura para se fixar e nem se enrola. Então ela precisa de uma ajuda. Então a gente precisa ir amarrando, conduzindo, amarrando ou deixando ela cair, que eu particularmente acho a forma mais bonita, né? Floreiras aéreas com a alamanda caindo. A flor é em forma de trombeta, né? Então ela abre como um sino, amarelo, um amarelo bem vibrante. Isso é muito legal no jardim porque é uma cor quente, então chama muito a atenção. Então se você não quer que alguém que entre na sua casa não olhe para o outro lado, é só colocar uma alamanda, né, do lado oposto, que ela vai chamar muita atenção, né, é um elemento de peso no jardim. São flores bem bonitas, que ficam com quase 10 centímetros, né, de comprimento, uns 6 centímetros mais ou menos de diâmetro, e junto com as folhas que tem um verde bem brilhante, um verde espesso, né? Aí forma o verde e amarelo, fica uma combinação muito linda. Então é uma planta que é realmente um presente no jardim. As alamandas, elas são bem distribuídas, inclusive fora do Brasil, em muitos locais onde tiver calor, né? Aliás, se você estiver numa área bem quente mesmo, ela floresce praticamente o ano inteiro. Aqui em São Paulo, como o inverno é um pouco mais rigoroso, a gente tem que ter muita atenção no uso da alamanda, porque ela fica linda na primavera, linda no verão, mais ou menos bonita no outono, mas chega no inverno, no frio mesmo, ela não só perde as flores, como perde as folhas também. Então fica só os galhos secos, dá uma aparência de que a planta está morta. Então se ela estiver num local de muito destaque no jardim, isso não é legal, né? Então é sempre bom ter uma outra, principalmente que floresça no inverno, para estar presente quando a alamanda não estiver bonita. A multiplicação da alamanda é super fácil. É só tirar uma estaca de aproximadamente 30 centímetros, tirar as folhas, né, deixar o mínimo possível. É importante, como é uma trepadeira leitosa, tem que deixar escorrer esse leitinho e depois plantar no substrato com bastante areia, esperar enraizar, né? Esse tempo de enraizamento, ele varia dependendo da época do ano. A melhor época é sempre primavera e verão, de preferência até horário de verão, né? Porque nesse período você tem mais calor, mais água e principalmente mais luz. Então a planta acaba fazendo mais fotossíntese, né? Então ela tem um crescimento mais rápido. Fazendo por estaca é super tranquilo, você tem um aproveitamento de quase 90% das mudas. É também possível plantar por sementes, só que a semente está dentro de um fruto que é todo cheio de espinhos, né? Então poucas pessoas têm coragem de pegar esse fruto para colocar para secar, para retirar as sementes, né? A semente, inclusive, é uma semente bem bonita, é uma semente alada, e o fruto também é um fruto bem bonito, parece um maxixe, né? Tem uma cápsula cheia de espinhos. O uso no paisagismo é muito legal, que é uma planta de peso mesmo, uma planta que chama muita atenção. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado na hora de comprar, porque ela é vendida em diversos tamanhos, né? E muitas vezes, quando você compra a planta muito grande, ou seja, com esse galho muito comprido, às vezes ele vem enrolado.
E para desenrolar, você acaba machucando as plantas, é bem difícil. Não só com a alamanda, mas quase todas as trepadeiras. Às vezes você vai comprar, você paga muito mais caro na planta, você fala, ela está com 3 metros. Só que ela está tão enrolada e está tanto tempo assim que você não consegue desenrolar. Você acaba tendo que cortar a planta, machuca. Então é melhor que você compre uma muda um pouco menor e vai conduzindo mesmo. A alamanda ela pode ser usada então em caramanchão, pérgolas, pórticos, em floreiras suspensas, mas sempre a pleno sol. Quanto mais sol tiver, melhor para a alamanda. Mais ela floresce, mais ela fica bonita. Se a alamanda estiver no meio à sombra, então tem sol, mas não tem muito, ela vive, mas ela não produz flores. E se ela não tiver sol, aí ela morre. Então é muito importante, na hora de plantar, olhar se é face norte ou que tenha uma boa quantidade de sol ao longo do dia. A adubação orgânica eu particularmente gosto muito. Dificilmente eu vejo alguém errando com a adubação orgânica. Vejo muita gente errando colocando adubação química. Até porque as pessoas falam, minha planta está fraquinha. Aí você fala, aí ela compra alguma coisa, está lá, coloca 1 colher de chá. Né? Aí ela pensa, não, mas a minha planta está tão fraca que eu vou colocar 3 de sopa. Né? E o que chega de gente nos procurando, falando, olha, minha planta está mal. Eu falo, por quê? Não, eu fiz uma adubação. Né? Que adubo que você usou? Eu usei tal. Quanto que você usou? Não, é que ela estava muito fraca, mas muito fraca, que eu resolvi colocar um pouquinho a mais, né? E aí mata a planta. No orgânico, a gente não tem esse problema. Farinha de ossos, que intensifica a florada, algumas pessoas falam, mas eu li que é tóxico. Na verdade, a farinha de osso não é tóxico, né? A torta de mamona, ela é rica em rícino. Então ela tem uma propriedade um pouco mais tóxica. Muitas vezes a gente usa a torta de mamona e a farinha de ossos juntas, né? E há casos de intoxicação de cachorros, né? Mas se você usar só, por exemplo, se você usa 1 mês a torta de mamona, 2 meses depois, 3 meses depois, a farinha de ossos, não tem problema. O que não é legal é colocar as 2 juntas. Por quê? Porque o cachorro ele é atraído pelo cheiro da farinha de ossos. Aí ele vai atrás e quer comer. Só que ele come junto a torta de mamona. E é daí que vem a intoxicação. Bom, já que eu falei da farinha de osso e da torta de mamona, eu vou falar também da cinza de madeira, que é para a planta toda, né? Ela deixa a planta muito mais forte, muito mais saudável. Então, se você tiver alamanda ou qualquer outra planta que você fala, está meio fraquinha, né? Onde eu encontro isso? Pizzaria Forno a Lenha. Liga lá, pede uma pizza e 2 sacos de cinza de madeira, joga nas plantas, que as plantas ficam super lindas, né? Come a pizza e dá a comidinha para as plantas também, que no caso é a cinza de madeira. Isso é ótimo, dá uma fortalecida nas plantas de modo geral. O ideal é a gente transformar o indivíduo para depois conseguir com que esse indivíduo coloque coisas belas e bem pensadas no mundo. Desde os pródromos da arquitetura moderna no Brasil, a sustentabilidade está presente. Eu gostaria muito de fazer uma coisa para a minha cidade, né? Não inventar uma coisa nova, mas recuperar uma área
que tem potencial para linkar todos esses fatores da sustentabilidade. Então isso que a gente fala, ai que gostoso estar aqui nesse jardim com bromélias, né? É uma coisa que faz bem não só para o corpo, mas para a alma também, né?